Aproveitar que os deputados, alguns estarão aqui até amanhã, a gente conversar um pouquinho, olhar, fazer uma radiografia do resultado dos destaques, para que a gente possa chegar no dia 6 sem nenhum tipo de risco de que o resultado do segundo turno não será igual ao do primeiro turno, que a gente tenha o mesmo resultado nos dois turnos. Presidente, a presidente da CCJ no Senado disse que o ideal seria uma PEC paralela, não apenas incluindo estados e municípios, mas uma PEC apenas autorizando que estados e municípios possam fazer suas reformas. Você acha que esse é o caminho ideal? Olha, o Senado tem o direito, né, vai ter, se Deus quiser, a partir do dia 8, todo o protagonismo dessa matéria, né, sob a liderança do presidente Davi, que a gente sabe que vai fazer com muita competência, que é o que ele tem demonstrado desde que assumiu a presidência do Senado. Da forma como eles vão construir, volta para a Câmara e a gente faz todo o trabalho, né? A única coisa que vai precisar acontecer quando voltar para a Câmara é que os partidos de todos os governadores colaborem, senão a gente vai ter dificuldade de aprovar, né? A gente vai precisar que o PT, que o PSB, que o PDT, que o PCdoB possam aprovar, possam ajudar a aprovar a PEC paralela, senão vai acabar tendo obstrução de alguns pelos mesmos motivos que nós tivemos que retirar os estados e municípios da PEC e da Previdência que o governo encaminhou. Então eu posso entender que o senhor defende a inclusão de estados e municípios. Sempre. Eu acho que o déficit previdenciário dos estados cresceu nos últimos 4 anos, cresceu 40 e poucos bi, de 40 para 80 já está em 100 bi, e vai continuar crescendo uma projeção de mais 40, 50 bi nos próximos anos, nos próximos 4 anos. Isso significa menos 40 bilhões de capacidade de investimento de estados, né, no momento em que os estados hoje, tirando um ou dois, poucos têm capacidade de investimento. Então, se você não controlar esse gasto, como a gente está terminando de controlar, né, na Câmara com a PEC da Previdência, os gastos do governo federal, nós vamos ter cada vez mais dificuldade que os estados paguem os salários, paguem as próprias aposentadorias e pensões e façam também investimentos. Então é claro que eu sou a favor que se organize o sistema, mas no caso dos estados, principalmente, tem um embate político, a gente não pode deixar de dar clareza a ele, né? Clareza é que tem estados onde os governadores estão defendendo a inclusão dos seus estados, mas os seus deputados estão votando contra. Isso gerou, né, o conflito na Câmara, por isso a Câmara tirou. É por isso que a gente pede que já no Senado a gente já possa ter uma votação da parte dos estados um pouco mais ampla, porque isso já sinaliza que na Câmara você vai ter um ambiente de voto, podendo chegar inclusive a quase todos os deputados, né? Porque, como eu disse, a federação é governada por todos os partidos que têm representação na Câmara, e vai ser importante que todos os governadores dos 27 estados colaborem quando essa PEC voltar para a Câmara, ela chegando no Senado primeiro e depois voltando a PEC paralela, para que a gente possa ter uma votação com apoio de todo mundo. Mas é importante que todos esses partidos primeiro se mobilizem no Senado e depois na Câmara de Deputados. O senhor falou em votação no dia 8 no Senado, então o senhor está contando 2 Não, dias? a partir do dia 8. 2 dias. Eu acho que a Câmara vota 6, 7 e 8, dia 8 encaminha para o Senado. É o que a gente espera, nós estamos trabalhando para isso, né? Agora precisamos trabalhar, não pode errar no quórum, não pode errar nos destaques, porque a gente viu a dificuldade que nós tivemos em alguns destaques, em alguns momentos até pela redução do quórum que acontece, né, em alguns momentos da votação, na hora mais perto do almoço, mais perto do jantar o quórum reduz, então você tem que administrar isso direito, porque às vezes um destaque gera um prejuízo, né, uma perda de economia muito grande, o que poderia atrapalhar o resultado final da aprovação da PEC. O senhor teme que o segundo turno possa desidratar um pouco mais a reforma ou não, presidente? Olha, eu estava olhando todas as PECs que foram votadas no passado, não aconteceu essa surpresa, né? Eu espero que a gente não tenha essa surpresa negativa, né? E estava olhando também, desde 91, quando a gente tem os dados de todas as votações, essa foi a votação legislativa com o maior quórum da história. A gente só perde para o impeachment e para a posse dos deputados para a eleição para presidente da Câmara. Mas votação de uma emenda constitucional, de um projeto de lei, essa da semana passada foi o do maior quórum da história. Foi um bom resultado. Presidente, só uma questão.
questão em relação ao PLN de crédito suplementar que o Planalto ainda não enviou e tem que enviar. O senhor teme que, de alguma maneira, o atraso desse envio pelo Planalto possa interferir nesse calendário que o senhor está prevendo aí? Porque se não vota aí, isso fica muito complicado a questão das emendas parlamentares. Eu não acho isso relevante, não. E depois, nas próximas 3 semanas, não vai ter sessão no Congresso, nem na Câmara, nem no Senado, para a gente estar preocupado com o PLN, né? Então, acho que o importante é estar conversando, organizando, vendo onde a gente teve perda de voto, para que a gente possa continuar com o mesmo resultado que a gente teve no primeiro turno, e não tenha dúvida que o segundo turno a gente vai, se Deus quiser, repetir um resultado muito parecido com o resultado do primeiro turno.